Ele tem de me trazer de volta e está cansado disso. N. Ele está mesmo cansado de trabalhar com você? J. Hesitante. Não, não de verdade. Ele só diz isso para causar impacto. Ele espera, com toda a paciência, que eu recupere a fé. E confie em sua presença. Ele está me dizendo que se orgulha de mim. Nunca alguém me disse isso nesta vida. E vejo que minha mulher no passado é minha mãe hoje, e que o senhor de escravos é meu padrasto, Bill. N. Vamos trabalhar com o George no mundo espiritual durante nossa próxima sessão. J. Rindo, ele diz que você é quem sabe. Acho que ele sempre me diz isso, quando quer que eu entenda que há um caminho mais direto. Isso, se eu tiver fé e me conectar com ele internamente. Às vezes, tomo um caminho sinuoso. Ele diz que, no fim, vai dar no mesmo lugar. Ele é paciente e divertido. Semanas depois, James voltou para sua regressão à vida entre vidas. Sentia-se mais calmo depois da última visita e esperava novas revelações. Rever sua vida como Albert lhe explicou muita coisa sobre a dinâmica entre ele, a mãe e o padrasto. O pânico que ele sentia frequentemente, antes de ir ao trabalho, tornou-se compreensível. Confessou que estava tão excitado com sua sessão de ver que era como se acreditasse em Papai Noel e estivesse prestes a abrir seus presentes de Natal. Seu objetivo era encontrar alívio para as dores de cabeça e de estômago. Iniciamos a sessão regredindo a vida passada mais recente de meu paciente, quando fora um soldado alemão na Segunda Guerra Mundial. A cena começa no inverno, numa floresta. Meu paciente é Klaus, um soldado que se prepara para o trabalho de vigilância noturna. Ele confere suas armas, rifle na mão direita, caixa de munição à esquerda, pistola à direita, cantil à esquerda, granadas atrás, tudo preso a um cinturão, como de Papai Noel, ele explica. Está sozinho e pensa na mulher e nos filhos. Não queria estar ali. Diz que fora obrigado a se alistar e os nazistas ameaçavam sua família. No dia seguinte, o inimigo aparece. Ele conta, tenso, estou à frente da tropa, atrás de uma trincheira. Fui designado como francotirador. Atiro quando eles se movem, procurando uma posição entre as árvores. Atiro na cabeça, como fui ensinado. Estamos em vantagem. Matamos todos eles. Não me sinto bem com isso. Marchamos em frente, vendo americanos mortos por toda parte, o que me deixa enjoado. Mais tarde, os outros comemoram e bebem. Eu me afasto. Quero vomitar. Estou revirado por dentro. Quero ser o melhor. Quero agradar o meu comandante. Mas me odeio por matar. Outra batalha se segue. Klaus está atravessando um campo aberto quando é atingido no estômago. Sente o calor e a dor enquanto perde a consciência. Sai do corpo, vê uma luz à distância e sente paz. Quando se aproxima, vê que a luz é um túnel. Entra e desliza pelo túnel, e a dor terrena vai desaparecendo pouco a pouco. George está atrás dele. Eles saem do túnel e atravessam uma névoa. N. Qual é o propósito da neblina? J. A contemplação. Eu processo a vida passada. Meu guia coloca a mão nas minhas costas, acalmando-me. N. Por qual nome ele o chama? J. Deus. Depois de ser recebido por espíritos familiares, Theo é levado a um recanto fechado que ele chama de sala de reflexão 4x8. Nota. Pode parecer ao leitor que este espírito foi levado ao confinamento solitário por alguma transgressão, uma espécie de purgatório. Na verdade, nada disso acontece. Logo que saem da vida física, os espíritos costumam requisitar um lugar de solidão e reflexão antes de encontrar seu grupo espiritual. Esses espaços têm sido definidos como recantos fechados de altas vibrações energéticas, para facilitar a reflexão e, às vezes, são como cavernas naturais cristalinas. Fim da nota. N. Em que você pensa nesse lugar? J. Tristemente,
Estou pensando nas emoções que senti como Klaus. No remorso que sinto agora. A dor que causei. O medo daqueles que matei. A perda para suas famílias. A ardência no ferimento do tiro. N. Onde você sente essa ardência? J. Na cabeça. Eu mirava na cabeça. N. Isso tem relação com as enxaquecas que o atormentam nesta vida? J. Sim. Diretamente. N. E a sensação de ansiedade no estômago está ligada a esses fatos passados? J. Sim. Ao meu ferimento fatal. N. O que desencadeia esses sintomas na sua vida atual? J. Deus é dominado por fortes sentimentos de decepção consigo mesmo e depois responde à pergunta: estou me condenando mais do que qualquer outra pessoa ao meu redor. Mas sou responsável por muito sofrimento. Ser o melhor significou a morte de muita gente. Por que não fiz como Jesus? Ele se deixou matar antes de ferir alguém. É errado matar. Não tenho orgulho de mim. N. Seu guia pode ajudá-lo a superar esses sentimentos. J. Depois de uma pausa, sim. Mas parece que há outros também. Enviando pensamentos para este espaço. É muito tranquilo nesta salinha. N. Quem são esses outros? J. Não sei ao certo. N. Esses que o estão ajudando vão sugerir como melhorar a dor de cabeça e ansiedade de sua vida como James. Nota. Embora possa parecer que o hipnoterapeuta esteja conduzindo o paciente, quero enfatizar que, quando o autor constrói o diálogo de vidas passadas para um livro, enfrenta um dilema em razão da limitação de espaço que esse tipo de texto requer. Se todas as questões abertas que o terapeuta coloca fossem transcritas, a história teria o dobro do tamanho. A autora deste caso, por exemplo, provavelmente iniciou o interrogatório com algo como: o que você pode dizer sobre os que o cercam? Devem ter ocorrido várias perguntas antes de: esses que o estão ajudando vão sugerir como melhorar a dor de cabeça e a ansiedade de sua vida como James. Não há espaço para todas as perguntas que antecedem aquela que se lê na página impressa. Fim da nota. J. Calmamente, preciso me livrar da baixa autoestima para amar verdadeiramente os outros. Perdoar-me para poder perdoar os outros. Enquanto meu paciente pondera esse conselho, outro ser aparece. James diz que é Jesus, e que parece um tanto nervoso, mas, quando olha mais atentamente, a figura muda de aparência, passando a usar tênis dourados e uma touga. N. Quem é esse ser? J. Aliviado. É Donovan. Ele também me ajuda. É uma espécie de guia iniciante subordinado a George. Ele apareceu como Jesus para chamar minha atenção. Funcionou. Nota. Nas sessões de VE, durante as fases iniciais alfa de hipnose, alguns sujeitos mencionam figuras religiosas conhecidas com quem tem relação no nível consciente. É isso que se conhece como interferência consciente pré-condicionada. Mas, assim que a fase teta, muito mais profunda, é atingida, em geral depois que o paciente ingressa mentalmente no mundo espiritual, as figuras religiosas simbólicas desaparecem e são substituídas pelo guia espiritual. Fim da nota. N. Porque ele precisou aparecer como Jesus para chamar sua atenção. J. Em minha vida como Albert, tentei seguir o exemplo de Jesus. Aprendi a ler e o único livro que eu tinha era a Bíblia. Eu me apegava às suas palavras quando a vida ficava insuportável. N. E Donovan lembra disso por alguma razão? J. Ele quer que eu lembre que usava bem essas palavras. Que muitas vezes poderia ter tido um ataque de ódio, mas me controlei apesar das provocações. N. Essa lição é importante para sua vida como James. J. Reflexivo, sim. Donovan está me mostrando um tema comum. Como Albert, eu odiava ter medo, ser humilhado. O medo transformava-se em raiva. Eu tinha raiva de ser impotente. Até invejava a posição de meu senhor. Mas,
Quando controlava meus impulsos, concentrado na mensagem de Jesus, não levava esse ódio ao meu coração. Esses sentimentos voltam a mim, agora, como James. A raiva de ser desrespeitado, o medo quando não estou no topo. E daí que nasce a ansiedade. E é um sinal de que estou esquecendo a mensagem. Eu queria resolver isso como James. Donovan me mostra que esses sentimentos vieram à tona recentemente. Ele os estava estimulando. Ele sabe que eu queria enfrentá-los e estava me ajudando. Donovan leva a Teus um grupo de espíritos com os quais colabora tanto no mundo espiritual quanto na Terra. Conta que estão trabalhando numa missão comum, expressar muito amor quando estiverem diante de um grande desafio na Terra. Teus é lembrado de que sua necessidade de reconhecimento e sua autocondenação colocam obstáculos à missão. Curiosamente, os membros do grupo posicionam-se, formando um triângulo, um dos vários triângulos apresentados a Teus durante sua viagem pelo mundo espiritual. Ele ocupa o centro da formação. N, porque os triângulos, Teus, J, eles usam essa forma para me mostrar o quanto valorizo atingir o ápice. Minha necessidade de estar no topo. De ser o melhor. N, porque eles o colocam no centro. J, eles me cercam com seu amor. E ótimo. Querem que eu saiba quanto amor posso receber estando no centro do triângulo. Não preciso estar no topo para ser amado. Mais tarde, Teus é conduzido ao que parece um tribunal e se vê diante de um conselho de anciãos. Eles ocupam uma plataforma elevada, mais alta no centro e com degraus de cada lado, formando outro triângulo. Teus olha intensamente a figura, tentando responder às minhas perguntas. Frustrado, diz que são estátuas brancas, e a mais alta, no meio, parece um Papai Noel branco. N, depois de aprofundar o transe, gostaria que você relaxasse um pouco os olhos e olhasse suavemente para a figura central. J, excitado, ele agora se movimenta como um alegre São Nicolau. Usa uma roupa verde e vermelha. E um colar com um pendente redondo. O símbolo da paz. Nota. Sinais e símbolos quase sempre são mostrados aos espíritos que se apresentam diante de um conselho. Destinam-se a ter um significado específico para o espírito em desenvolvimento. Os medalhões usados pelos anciãos ajudam o espírito a entender os acontecimentos e ações de sua vida física. Fim da nota. N. E o que significa esse símbolo? J. Depois de uma pausa, paz interior. Paz com o que fiz. Paz na ansiedade. E tudo isso que eu anseio. Estendo minha mão. Ele ri. Entendo a mensagem. Vou prosperar mais se conseguir isso por mim mesmo. Teus descreve as outras figuras. Cada vez que ele se esforça para enxergá-las mais claramente, descobre o efeito do esforço. Percebe que isso acontece quando ele tem medo e força que as coisas aconteçam, deixando suas aspirações adormecidas, fora de alcance. Os anciãos lhe dizem que seus objetivos serão atingidos mais facilmente se ele relaxar e tiver fé no seu interior. Que precisa se divertir um pouco ao longo do caminho, e aproveitar mais a vida. Os membros do conselho continuam mostrando a James as atitudes que reacendem seus medos do passado e geram ansiedade no presente. J. Outro ancião está vestido como Ramsés, faraó do Egito. Seu extravagante adereço de cabeça parece falso. Não devo me preocupar em ser o mais importante. Lembro das palavras de Jesus: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ao lado dele há um outro, com uma coroa sentada sobre o ombro. Penso nas críticas. A coroa significa meu impulso de escolher as coisas. Quando tenho medo do fracasso, eu me consumo nas críticas. Ele me mostra um pássaro que está sentado, quietinho. Não preciso me livrar dele. Apenas domá-lo. Confiar em minha intuição. Quando esqueço disso, a ansiedade manifesta-se em meu estômago. Quando faço o que é certo, um calafrio percorre minha espinha. N.
Seu conselho parece um grupo fantasiado. Eles sempre se configuram nesses personagens. J. Rindo. Não, eles usam o que for mais adequado à lição. E a meu estado mental. Sabem que Papai Noel chamaria minha atenção. Foi muito inteligente. Agora percebo que foram eles que me enviavam pensamentos quando eu estava na salinha, logo depois que cheguei, ajudando-me a entender algumas coisas. N. Teus, parece que você aprendeu muita coisa sobre as origens de seu desejo de estima e posição, e também sobre a ansiedade que surge pelo medo de perdê-las. A ligação entre suas vidas como Bert e James está ficando mais clara, mas como a sua vida como Klaus se encaixa nesse plano? Sabemos que essa vida lhe causou conflito e desespero. J. Pensativo, agora vejo. Era uma ideia ambiciosa, mas eu aceitei. Acabara de sair de minha vida como Klaus, era muito tentador escolher o caminho oferecido a ele. Ser importante. Elogiado por minha habilidade de atirador. Ter o respeito dos outros. Pensei em resistir à oferta, em seguir meu coração, ficar com minha família. Mas sucumbi. Agora entendo por que meu estômago não suportava a matança. Eu não estava ali por desejo de servir ou convicção moral. Estava atrás de reconhecimento pessoal. Donovan, o conselho. Sabiam que seria um desafio. Imaginaram várias maneiras de eu sair daquele caminho, mas eu estava tão faminto por aclamação que não os ouvi. N. Como se sente agora, ao tomar consciência dessas intenções e escolhas? J. Muito disposto a ajudar. Sei o que preciso fazer. Tenho que entender isso e conquistar o que eu queria em vez de buscar posição e poder, como na vida do soldado alemão, para aliviar meus sofrimentos. Quero me respeitar pelo amor e perdão que posso oferecer. No ano seguinte à sua sessão de ver, James seguiu as orientações de seu guia e de seu conselho e descobriu uma nova maneira de alcançar excelência. Aprendeu a se acalmar, a ouvir sua voz interior, a confiar em sua intuição e no calafrio que percorre sua espinha. Inspirado, James soube traduzir isso bem. Essa experiência mudou totalmente minha visão de mundo, minha perspectiva. Conhecendo a vida de meu espírito, sei que esta vida não é a última, é um processo. Os objetivos de minha vida mudaram. Antes, minha autoestima era determinada pelas conquistas materiais. Agora, aspiro o perfume das rosas pela primeira vez e me sinto emocionalmente conectado à vida de novo. Minha ética profissional voltou e minha ansiedade acabou. Meu filho mais velho já mostra sinais de ser como eu era, raivoso, frustrado, ambicioso. Ele foi um escravo e meu companheiro em minha vida como Albert. Mas agora posso mostrar-lhe o que é importante e o que não é. Também me sinto mais normal. Quando não me entendo bem, sinto-me estranho por ter esses pensamentos e sentimentos dentro de mim. Agora isso parece razoável. As coisas surgem em minha consciência. Coisas de que lembrei na sessão e, às vezes, informações totalmente novas. Sinto que posso me comunicar com meus guias sempre que quiser. Acho que o que mais prezo é o humor, a jovialidade, a paciência e a criatividade de meus guias e anciãos. Acho que eles imprimiram essas qualidades em mim. Sendo humanos, fechamos os olhos a nossos altos propósitos e intenções anteriores. Nossa vida na Terra tende a nos afastar de nosso trabalho espiritual e a nos deixar lutando, não só com a angústia do momento, mas com os resmungos que ressoam do passado. Às vezes, acho incrível o que podemos colher durante uma vida. Para James, lembrar-se de sua imortalidade é como espantar o sono e, com ele, os erros que podem vir com a sonolência. A maneira como James se via mudou. Ele agora tem consciência de seu espírito corajoso e criativo, e sente-se à vontade, num universo apoiado na sabedoria, saturado de luz e cercado de amor. 22. A alma gêmea relutante. Davi Allen, Tonbridge, Inglaterra, hipnoterapeuta certificado,
terapeuta de VV e instrutor de técnicas de libertação emocional especializado em integração espiritual e dependência de álcool. Na história de Jaqueline, a descoberta do livro do Dr. Michael Newton, Destiny of Souls, e um longo telefonema precederam a experiência de VV que mudaria sua vida e proporcionaria a compreensão que ela tão desesperadamente buscava. Uma mulher sincera, confiável e trabalhadora, mas que se odiava, e isso englobava seu corpo. Jaqueline não conseguia estabelecer o relacionamento que tanto desejava, tinha problemas de ciúme, desconfiança e sentia que sua vida estava sem rumo. A terapia de VV permitiu-lhe descobrir sua alma gêmea e uma nova perspectiva para sua vida. Esta fascinante história começou numa bela tarde em que, de repente, recebi um telefonema de alguém que parecia em pânico. Quem estava do outro lado da linha era Jaqueline, uma mulher de 49 anos que vivia uma experiência que não entendia e estava muito preocupada que isso estivesse afetando sua vida e sua sanidade. Passamos mais de uma hora ao telefone. Enquanto isso, tentava acalmá-la e, ao mesmo tempo, interessava-me cada vez mais por sua história excitante, que tanto me inquietava. Alguma coisa estava faltando, e eu sentia forte curiosidade de saber o que era. Obviamente, não conhecia os detalhes, mas sabia como preencher a lacuna. Dei-lhe algumas explicações, respondi a algumas perguntas e ouvi muito. Até que, finalmente, concordamos com a possibilidade do processo de VV trazer-lhe uma nova perspectiva sobre sua vida atual e as passadas. Jaqueline passara por muitas dificuldades financeiras e emocionais. O pior momento, ocorrido exatamente um ano antes, estava simbolizado numa cicatriz, agora já esmaecida no antebraço direito. Resultado de um ato desesperado em que foi vítima de um facão de cozinha. Ela me contou que, com uma longa história de relacionamentos insatisfatórios, estava cada vez mais difícil confiar em alguém. E o que desejava parecia cada vez mais difícil de encontrar. Vivi sozinha na maior parte de minha vida adulta. Mesmo nos relacionamentos que tive, sentia-me solteira. O auge dessa solidão talvez tenha sido meu compromisso de 12 anos com o pai de minhas filhas, que terminou porque ele perdeu o interesse por mim sem que eu conseguisse entender o motivo. Quero um relacionamento adulto e amoroso. Gosto de sexo e de pessoas. Trabalho muito, fora e dentro de casa. Não é fácil passar a maior parte da vida tendo que criar filhos sozinha. Quanto aos meus pais, Deus os abençoe. Precisaram sair muitas vezes em socorro de sua pobre e fracassada filha. Embora sua vida não tenha sido fácil, ela reconhece que para muita gente ainda é mais difícil, e frequentemente se acusa de querer mais do que tem. Jaqueline é uma mulher corajosa, capaz de tomar decisões racionais com objetivos práticos. Na falta de um relacionamento amoroso e de estabilidade emocional para constituir ela busca satisfazer apenas o aspecto sexual, o que é muito comum nesses casos. Como suas barreiras emocionais são rígidas, elas precisam ser derrubadas com doses de álcool para que possa se envolver em relacionamentos sexuais de curto prazo. Ser capaz dessa atitude demonstra o lado racional e prático de Jaqueline. 6 meses antes daquele dia em que sentiu a urgente necessidade de me ligar, Jaqueline tinha conhecido Paul num site de relacionamentos. O impacto foi enorme. Quando vi sua foto pela primeira vez, ela conta, senti meu peito pulsar de excitação. Ele era tão lindo. Paul e Jaqueline começaram a se relacionar à distância, numa dimensão que poucas pessoas são capazes. A comunicação entre eles, tanto verbal quanto mental, era e ainda é espiritual e telepática. Eles nunca se encontraram pessoalmente, e o único contato real foi por telefone. Paul e eu nos falamos apenas 4 vezes por telefone e trocamos alguns textos, mas nunca nos encontramos pessoalmente. No mundo metafísico, passamos muitas noites juntos, conversando longamente na linguagem da mente. Muitas manhãs, antes de ir ao trabalho,
Sentia seu corpo aconchegado ao meu sexual e amorosamente. Ele me levou a fantásticas viagens por muitos lugares e é verdadeiramente minha alma gêmea e meu guia. Apesar disso tudo, não podemos nos encontrar e satisfazer nossas indispensáveis e adultas necessidades humanas. Ele não pode entrar em minha vida porque está com energia danificada e pode me prejudicar, mas está ali. Essa intimidade interdimensional ocorreu em todos os níveis e pareceu a Jaqueline uma experiência real. Ele a levava a lugares maravilhosos e a apoiava quando ela precisava dele. Paul me mostrou quem ele era. A princípio, vi um curandeiro indiano de pé, diante de sua tenda, olhando para seu povo. Era um bom homem, amado e respeitado. Então, vi uma mulher ao lado dele, e ela se sentia orgulhosa por estar ali. Ela amava seu homem, ele era um curandeiro e ela, a força por trás dele. Essa mulher era eu. O relacionamento entre Paul e Jaqueline começou bem, mas começou a descambar para um clima perturbador. A intimidade e o amor quase sempre eram seguidos de períodos de rancor e ofensas. Por alguma razão, ele me afastava com agressões, a ponto de sua presença a tornar-se uma intromissão em minha vida que eu não conseguia evitar. Foi nesse clima e nessa época que comecei a ler Destiny of Souls. Mal podia acreditar no que estava lendo. Alguém me explicava, em detalhes, as coisas que estavam acontecendo comigo, com a maior clareza. Descrevia exatamente o que me acontecia. Jamais poderia imaginar que alguém mais pudesse saber disso. Procurei um centro de recuperação que fazia uso de cristais. Passei por um banho curativo e vi que meu lar espiritual era um lindo jardim, como o lugar onde, segundo o livro, os espíritos recém-chegados são orientados. Essas descobertas me assustaram, porque também levantaram questões que, aparentemente, não tinham resposta. Passei alguns dias pensando no que fazer, consultei o site do Newton Institute e fiz o telefonema que mudou minha vida. As lembranças espirituais são descobertas durante hipnose profunda. O necessário nível de transe é atingido em duas etapas, indução e aprofundamento. Em essência, estabeleço um estado de transe e depois conduzo a seu nível mais profundo. As induções podem ter duração variável, dependendo do paciente, mas prefiro uma indução mais lenta. Essa fase, em geral, leva meia hora. Com Jaqueline, depois de 10 minutos de indução, aconteceu o seguinte: oh, Deus, este amor! Eu o sinto aqui, sentado ao sol. Oh, este calor e este amor! Vejo pessoas à distância. Estou ficando um tanto nervosa e elas recuam um pouco. Vou tentar me acalmar. Oh, meu Deus! Essas pessoas! Estou numa espécie de jardim e todas elas estão muito felizes de me ver. Oh, vou chorar. A emoção é demais. Elas estão felizes demais por me ver. É tão físico. Estou num jardim com pessoas físicas. Elas ainda estão afastadas, mas estão se aproximando, estão de pé, atrás de uma barreira. Isso aconteceu na noite passada e nesta manhã. Elas estavam em meu quarto. Deus, nunca senti tanta emoção vinda de tanta gente. Quem são essas pessoas? São pessoas de todas as idades. Vi uma mulher de cabelos grisalhos e óculos. É minha avó. Há um grupo reunido aqui perto e ela é minha avó. Não sei seu nome, mas está sorrindo. Quer que eu me aproxime para que possa me abraçar. Há um menino de uns 9 anos ao lado dela. Não sei quem ele é, não o reconheço. Ele está ali de pé, sorrindo. É pequeno para sua idade e minha avó acabou de segurar sua mão. Vejo mais alguém. Ela abre caminho em meio à multidão e não sei quem é. Deve ter uns 30 anos e é um pouco mais alta que eu. Parece muito confiante. Ela segura minha mão e é como se me conhecesse a vida toda, mas não sei quem é. Oh, meu avô. Oh, meu Deus, é Bill. Bill nunca foi meu avô, ele é o segundo marido de minha avó, mas eu amava muito. Oh, meu Deus, ele está aqui. É muito emocionante, acho que vou chorar de novo.
Eles foram embora com amor. Lamento. Nota: numa sessão de regressão espiritual, o sujeito de hipnose geralmente passa da cena da morte da vida passada, em estado alfa, para o estado teta, mais profundo, quando chega à porta do mundo espiritual e, depois, a seu grupo espiritual. O que aconteceu aqui foi que Jaqueline antecipou-se ao facilitador e regrediu rapidamente, a ponto de ver seus companheiros. Depois dessa cena com seu grupo espiritual, o facilitador levou a paciente de volta ao final da vida passada anterior, de modo a poder conduzi-la de novo, de uma maneira mais ordenada, à interação com seus companheiros de grupo. Fim da nota. Depois desse salto à frente, continuamos em lenta progressão. Jaqueline foi a uma vida passada em que se chamava Beth. Tinha uma vida infeliz, mas um casamento insatisfatório. No último dia dessa vida, ela estava tão cansada que o fim pareceu adequado. Meu nome espiritual é Saminu e agora estou em casa, em meu jardim. A relva é verde como devia ser, mas não precisa ser cortada. Quando respiro, inspiro as cores das flores e a energia que o jardim pode me dar. Tenho de ficar aqui por enquanto. Ainda não estou preparada para ir adiante. Saminu pergunta se eu gostaria de conhecer sua casa, descreve a decoração e os enfeites e sente-se cansada de novo. Precisamos esperar até que sua energia seja plenamente restaurada. Há uma pausa nos procedimentos, e ela toma um banho para se limpar da última vida. Pergunto a Saminu se gostaria de encontrar seu guia, mas, antes que eu completasse a pergunta, ela diz: ele está aqui, é Paul. Eu não esperava isso. Oh, porque estou surpresa. Ele é amoroso e tão lindo. Seu nome espiritual é Tremar. Está realmente feliz por me ver e se mostra como eu o vejo na Terra, para que eu possa reconhecê-lo. É um pouco estranho porque não sou como estou aqui. Ele também está em meu jardim, segurando minha mão, e me abraça. Jaqueline prossegue e descreve a intensa ligação que sente em seu corpo físico. Ela diz a Paul para se comportar porque não deseja ficar constrangida. Essa ligação física é sexual e amorosa, e a beleza espiritual de Paul encanta tanto quanto sua encarnação física. Ele é sua alma gêmea, seu guia e um amor eterno os une. Seu guia existe em dois lugares. A energia desse ser é dividida em partes quase iguais. Uma parte é pura e íntegra e a outra está ligada ao ser humano físico que é Paul. A energia espiritual de Paul não é mais pura, foi danificada por suas experiências de vida e estranhamente separada da pureza de Tremar. Por causa dessa mudança de energia, ele não é mais o mesmo e isso tem consequências práticas. A energia não pode ser refeita e, para tornar-se inteira de novo, a parte que está em Paul precisará ser reparada quando sua vida terminar. Embora seja uma entidade espiritual energética, não será capaz de se conectar de uma maneira significativa enquanto estiver dentro do corpo e do cérebro de Paul. Se a energia de Paul não é suficiente, nada pode ser feito. Tremar tem consciência disso, mas é apenas um observador. Não pode mudar ou suplementar a parte de sua energia que está em uso, nem influenciar as ações e decisões de Paul. Uma vez que a energia foi alocada e instalada, o ser resultante, que pode ser qualquer pessoa, vive independente, e a maneira como se comporta nessa existência pode alterar drasticamente a estrutura da energia espiritual. Nota: no mundo espiritual, guias experientes, e às vezes ainda inexperientes, são designados pelos espíritos. Em ocasiões excepcionais, os guias inexperientes, menos evoluídos, podem decidir reencarnar para terminar algum assunto inacabado de sua trajetória kármica que envolve algum espírito ainda encarnado. Mas isso só ocorre em casos extraordinários. Quando um paciente afirma que alguém em sua vida é, na verdade, um guia espiritual, a princípio desconfio de uma interferência consciente do desejo do paciente. No caso de Jaqueline, de um guia iniciante como Paul ter uma energia danificada por alguma fonte física, isso indica que, além de novato,
É muito vacilante ou que a declaração da paciente é inexata por falta de verdadeira percepção. Em minha experiência, todos os guias são evoluídos demais para ficar circulando com energia danificada. Fim da nota. Jaqueline agora está namorando, mas não está pegada. Hoje ela se vê tanto física quanto emocionalmente de uma nova perspectiva. As filhas comentaram sua mudança de atitude e sua confiança. Parece que a pessoa interior finalmente aflorou. Jaqueline resume sua nova perspectiva com clareza e lucidez. Conheci meu guia e alma gêmea numa forma verdadeiramente espiritual. Agora compreendo muito o que me assustava, como também o conhecimento e experiência de meu papel eterno no universo. Saber que sou tão amada por tanta gente mudou minha perspectiva sobre meu ser neste planeta, incluindo vida e expectativas. Estou verdadeiramente em harmonia com meu corpo e espírito. 23. Encontrando coragem para mudar. Caterina Severin, Scottsdale, Arizona, hipnoterapeuta clínica certificada, especializada em regressão e técnicas de autoajuda. Mestre de Reiki e terapeuta do campo de pensamento. Quando as pessoas percebem que estão infelizes, procuram respostas. Nesta sessão de vemos como elas recebem respostas e conselhos para mudar. Nossos guias podem ajudar-nos a lembrar coisas que não sabemos que são importantes, tornando nosso propósito de vida ainda mais satisfatório. Neste caso, Oar descobre muito mais do que procurava, o que acabou levando a uma saudável mudança de vida. Howard, um homem de negócios de sucesso, com cerca de 50 anos, planejou sua sessão de vida entre vidas para um dia no final do verão. Embora não estivesse familiarizado com a literatura sobre regressão espiritual, tinha grande interesse na espiritualidade e no trabalho de cura. Tinha um casamento feliz, 2 filhas e um cargo de gerência bem remunerado. Entretanto, esse prestigioso emprego lhe trouxe emoções negativas indesejáveis. A raiva e a frustração frequentemente impediam uma solução equilibrada dos problemas, e um colega em particular fazia Howard perder a cabeça. Uma complicador para Howard e a mulher era a localização geográfica de sua casa, o que os impedia de velejar, um hobby que ambos adoravam. Sua insatisfação e o alto nível de estresse da mulher levaram-no a buscar respostas. Assim, a pergunta mais importante da lista de Howard era: como resolver esses problemas cada vez mais crescentes? Ele também queria conhecer sua missão, sua evolução, seus guias, seu relacionamento kármico com a mulher e como fazer o melhor em sua vida. Durante a sessão de Howard entrou facilmente num transe e se viu em sua vida passada mais recente, como um judeu alemão, em 1933. Aos 25 anos, foi demitido do emprego por ser judeu e, pouco depois, assassinado na rua pela mesma razão. Partiu dessa vida sem entender a razão dessa experiência. No momento de sua morte, Howard fez uma rápida transição para o mundo espiritual. Howard, estou me movendo lentamente, e está ficando cada vez mais iluminado, como se eu estivesse saindo das nuvens e alguém vestido de luz viesse me receber. É tudo tão branco e iluminado que quase não consigo ver nada. Mas posso dizer que existe um homem maior que eu, ele está sorrindo. Ele me diz para esquecer o que acabou de acontecer porque agora estou em outro lugar. Caterina, quem é esse homem? Você o conhece? Ele que me dá as boas-vindas. Ele me traz a este lugar que conheço em minha vida atual, fica à beira de uma baía. É um lugar tranquilo. Daqui, ele me conduz um bosque até a praia. Estou surpreso. Ele quer me mostrar algo tranquilo desta vida. O que acontece em seguida? Ele pergunta se quer encontrar os outros. Vejo meu pai, mas ele se mostra numa versão mais jovem e me pede para juntar-me a eles. Mas prefiro ir com o espírito que me recebeu. Sou puxado em diferentes direções. Howard, então, acompanha o espírito que o recebeu e relata que os dois andam juntos em direção à luz. Quem é esse espírito? Qual é o seu papel?
H, não o conheço. Mas ele me diz que seu nome é irmã e que, se eu quiser encontrar meus amigos, tenho que fazer isso sozinho. Nota: é muito raro um guia dizer a um espírito que acaba de reentrar no mundo espiritual, depois de uma vida, que vá sozinho procurar seus amigos. Normalmente, nossos amigos se reúnem alegremente, em geral, perto dos guias. Espíritos recém-chegados costumam ser conduzidos a essas reuniões depois de passarem pelo portão ou de receberem orientação. Entretanto, devemos dizer que cada guia tem traços próprios de caráter, e nem todos seguem os mesmos procedimentos. Fim da nota. Depois de uma pausa, Oar encontra seu grupo. H, há muitos outros reunidos aqui, mas não consigo vê-los bem. São apenas sombras. Pausa. Depois de um tempo, o primeiro se aproxima para me cumprimentar. Oh, é minha mulher, na vida atual, Jane. Pausa. Ela está me abraçando. C. Vocês já encarnaram muitas vezes juntos? H. Sim, muitas. Ela está rindo da pergunta. Encarnamos sempre juntos, desde a idade da pedra. Vejo machados de pedra. C. Existe uma ligação kármica entre vocês? H. Gostamos de ser marido e mulher e nossa missão conjunta é trabalhar com todos os aspectos do amor. Entre os outros membros do grupo espiritual de Ward que se apresentaram, estava seu irmão desta vida, cujo comportamento condenável servia para alertá-lo, ensinando como não ser. Ward também encontrou as filhas e descobriu que seu papel é de dar liberdade e ensiná-las a serem independentes. Este grupo espiritual bastante sério parece ser liderado por Ward e Jane. Nota: em outros casos deste livro, vimos que os espíritos têm a capacidade de dividir sua energia. Um espírito nunca traz para a Terra 100% dela num único corpo, porque o cérebro humano não tolera tal concentração energética. A parte que fica no mundo espiritual é uma réplica perfeita da porção encarnada, embora menos potente, naturalmente. Há duas maneiras pelas quais um sujeito, em hipnose profunda, pode ver parentes e amigos. A, como neste caso, em que o ar vê a mulher, as filhas e o irmão, que ainda vivem ao seu lado na Terra. Fazemos isso por meio de técnicas previamente ilustradas em discussões do Conselho sobre problemas na vida do sujeito. B. O contato com outros membros do grupo espiritual e outros espíritos importantes, como pais que já morreram na vida atual, que podem ou não ter encarnado de novo. Isso ocorre porque uma porção do espírito não deixou o mundo espiritual. Uma palavra de advertência: em nosso trabalho de ver, não há garantia de que o sujeito de hipnose veja algum espírito da categoria ou B. O paciente pode não ter atingido um nível de evolução que lhe permita vê-los. Certas encruzilhadas kármicas podem não ter sido alcançadas ainda. Também podem existir outras razões kármicas para um determinado ser não querer aparecer, ou ele pode simplesmente estar engajado em outro espaço do mundo espiritual. Fim da nota. Dali, o ar vai para outra área, para descobrir qual é a especialidade dele e de Jane no mundo espiritual. Então, é revelado que eles são mestres. Descobrir-se mestre é um sinal de que foram muito longe no desenvolvimento espiritual. Quando contam histórias, ensinam um grupo de 12 a 14 espíritos a entender a reencarnação como meio de evolução espiritual. A ênfase recai em questões como felicidade, entusiasmo e amor, qualidades necessárias para a próxima encarnação. C. Suas encarnações têm o propósito de ensinar outras pessoas? H. Não, nesse caso seria um desperdício encarnar. Ainda preciso aprender. Já tive mais de 100 encarnações. Minha vida anterior, como judeu na Alemanha, foi para aprender a tolerância, mas não para ensinar. Ainda estou aprendendo aqui no mundo espiritual, preparando-me para a próxima encarnação. C. O que lhe ensinaram antes desta vida como Ward? H. Que preciso aprender com a raiva, ficando irado. Raiva e temperamento são aspectos desta vida.
C. O que está aprendendo então? H. Que não devo reprimir essas emoções e me fazer mal. Mas estou me prejudicando no trabalho, não dizendo o que penso. Não posso continuar fazendo isso. É melhor dar minha opinião. Se isso não for possível, devo assumir as consequências e encontrar outro emprego. A principal mensagem é que não devo esquecer de mim. C. E existe mais alguma coisa que você esteja aprendendo? H. Há um homem sábio, um daqueles que não encarnam mais. Ele é um mestre no mundo espiritual e sabe tudo sobre karma. Ele diz que a última coisa que preciso aprender é não espalhar um karma ruim, e que para isso vou precisar de mais encarnações. Ele diz que, se criarmos um karma ruim, precisaremos voltar. É muito complicado, não é nesta vida que vou aprender a superar isso. Estou aprendendo sobre raiva e temperamento. Essa é a minha missão nesta vida. Depois de visitar a área dos guias, o Ar encontra Aaron, um guia superior que sempre esteve com ele. Aaron também enfatiza a importância de controlar a raiva e o temperamento nervoso, sem descuidar-se. Refere-se à sua vida, como judeu, dizendo: você aprendeu da maneira mais difícil. E agora tem seu irmão para lembrá-lo de ser tolerante em sua atual encarnação. Procure não ser arrogante e orgulhoso. Você se sairá bem. A sessão de Oad chegou ao fim. Ele tinha encontrado as respostas que estava procurando. Interessante notar que sua vida passada como judeu estava relacionada ao aprendizado da tolerância, e que a atual, como Oad, era dedicada aos ataques de raiva, sem nenhuma questão kármica a ser resolvida. A missão de Oad era dedicar-se a aprender mais na área emocional. Muitas de suas perguntas foram respondidas sem estímulo e as respostas pareciam muito naturais e óbvias para ele. O encontro com os guias e com Aaron foi uma grande confirmação e, como ele mesmo disse mais tarde, de grande importância. Um ano depois, o Ar partilhou comigo o resultado de sua experiência. Como deve se lembrar, eu estava num emprego muito bem pago que me aborrecia tremendamente. E minha mulher tinha um trabalho estressante que estava matando, literalmente. Depois de minha sessão de ver, fizemos um plano, compraríamos uma casa num lugar onde pudéssemos relaxar e velejar. Eu precisava encontrar um trabalho em outra região do país. Então, venderíamos nosso imóvel e encontraríamos um ancorador para o barco e uma casa nas vizinhanças. Depois, minha mulher deixaria o emprego. Empacotaria nossos pertences e procuraria outro trabalho. Foi assim que imaginamos nossa transformação, e foi o que fizemos. De modo geral, nossa vida está muito melhor e foi minha sessão de ver que me deu coragem para fazer as mudanças. Foi importante para me levar adiante na atual encarnação. O grande impacto foi ter a confirmação de que não era apenas aconselhável, mas necessário mudar. Já havíamos considerado a possibilidade de mudanças importantes para que conseguíssemos voltar ao rumo certo. Mesmo assim, a confirmação foi importante. A maneira como tudo se desenrolou prova que nossos guias estiveram conosco ao longo de todo o caminho. Apesar de mudanças rápidas e drásticas, tudo se encaixou perfeitamente em seu lugar. E posso acrescentar, tendo seguido o conselho que recebi, o descontrole emocional, principalmente a raiva, desapareceu. A mais forte experiência emocional na regressão foi, porém, de outra natureza. Estou muito feliz com o papel que Jana e eu temos no mundo espiritual, pois podemos ajudar pessoas, ensinando-as a obter o melhor de suas encarnações. Nota: este caso ilustra que nossas vidas envolvem escolhas. As encruzilhadas apresentam oportunidades de mudanças positivas no tocante ao aperfeiçoamento, tanto na vida atual quanto nos assuntos não resolvidos em outras vidas. Confrontar nossas influências kármicas nos dá a oportunidade de progredir, mas sem fatalismo, porque nossas decisões são fruto do livre-arbítrio. O karma envolve a soma de nossos feitos em todas as vidas passadas, não apenas na última. O livre-arbítrio é entendido segundo a lei de causa e efeito.
Nosso esforço para sermos é tão importante quanto o que empreendemos no momento, sendo. Fim da nota. 24. Surge uma curadora espiritual. Maëlyn Stringer, Dublin, Irlanda, homeopata, escritora, terapeuta de regressão hipnótica e membro da Sociedade Nacional de Hipnoterapeutas Profissionais. Quando procurou sua terapeuta de vez, Marguerite estava com 54 anos. Uma mulher alta e dona de um sorriso alegre, sabia muito bem o que a motivava. Mas, ainda assim, sentia-se bloqueada. Passara 10 anos de sua juventude em uma ordem religiosa católica, que abandonara por ter deixado de acreditar na doutrina da Igreja. Como missionária, foi enviada a um país em desenvolvimento, cujo povo local lhe fizera sábias perguntas, fazendo-a perceber que havia outras maneiras de ver as coisas. A partir daí, iniciou sua busca. Marguerite voltou para casa e, durante anos, estudou teologia e psicoterapia. Nunca perdeu o interesse pela espiritualidade em seu sentido mais amplo, e pensou em organizar suas ideias num livro, mas estava com dificuldade para começar. Algo a estava bloqueando. O relato seguinte mostra claramente que suas sessões de vidas passadas de dever permitiram remover seus bloqueios e conquistar liberdade e clareza. Antes da sessão de vida entre vidas, começamos por ver uma regressão a vidas passadas para acostumar Marguerite à hipnose e permitir que qualquer problema viesse à tona. Ela viu 2 vidas, uma da época pré-histórica, talvez sua primeira experiência de vida numa comunidade, e outra entre 501 AC, em que vivera numa comunidade xamanista envolvida nos trabalhos de energia e cura. As 2 vidas, no tocante à cura, harmonizavam-se com Marguerite. Ela ainda se lembra com prazer de viver naquela comunidade religiosa. Mas nenhuma de suas vidas passadas permitiu-lhe conhecer a razão daquele bloqueio. Iniciamos a viagem ao estado de vida entre vidas com outra visita a uma existência passada, dessa vez como pioneira na Austrália, quando minha paciente estava grávida de seu 6º filho. Casada com Peter, um homem violento que agredia, ela morreu cedo. Imediatamente deixou o corpo e foi encontrar a parte do espírito do marido que não fora para a terra. Ele a abraçou com energia e encorajou a seguir em frente. No mundo espiritual, Marguerite conhece Peter como Adaba. Ali, ele tem uma energia diferente da que tinha na vida na Austrália, embora ainda esteja lidando com a raiva. Nota: a natureza é mortal de parte do espírito que permanece no mundo espiritual em estado puro não se altera, quando a outra parte funde-se em um ser humano na Terra. Entretanto, a porção terrena dessa energia pode ser contaminada por um cérebro humano perturbado, combinado com uma vida traumática. Nesse sentido, durante o período de encarnação, as 2 partes do espírito podem, de fato, não ser iguais, como acontece entre Peter e Adaba. Neste caso, parece que Adaba não pertence ao grupo espiritual de Marguerite, mas é um espírito filiado a outro grupo, escolhido para trabalhar sua raiva, numa vida com ela, na Austrália. Fim da nota. Eles assumiram essa vida juntos, visando o apoio e aprendizado mútuos. Adaba levou Marguerite para conhecer seu grupo espiritual e nele reconheceu 7 pessoas, nenhuma delas importante em sua vida atual. Durante o encontro com esses espíritos, ela percebeu um espírito maior nas cores púrpura e azul escuro, ajudando a aprofundar a experiência. Era um espírito totalmente confiável, e, pelo fato de ser grandíssimo, sentia-se mais masculino do que feminino. Eles ficaram em silêncio por um tempo, até que ele estendeu a mão e Marguerite a tomou. Ela levou algum tempo para reconhecê-lo como seu guia Banonda, mesmo depois de assumir um rosto para ajudá-la. Então lembrou-se dele e percebeu que ele não encarnava mais na Terra. Ele só se relacionara intimamente com ela nas últimas 5 ou 6 vidas. Atualmente está guiando transitoriamente a um grupo mais evoluído. O principal papel de Banonda nas vidas de Marguerite é ajudá-la a se desapegar de certos relacionamentos.
Ele advertiu, dizendo que já era tempo de abandonar o grupo em que ela vinha trabalhando há 40 ou 50 vidas. Marguerite progredira um pouco mais rápido que seu grupo e, agora, precisava do estímulo de um grupo de amigos de mesmo nível. Em outras palavras, significava que subiria um grau. Banonda levou Marguerite a seu novo grupo. Quando se aproximou, lembrou-se de que já os conhecia e trabalhara com eles. Esse grupo evoluído de estudos ultrapassara o nível espiritual primário e era formado por cerca de 6 membros. Ela reconheceu vários desses espíritos como pessoas que conhece na Irlanda atual. A área de estudos desse grupo é articulação com o divino. Marguerite disse que seu grupo está particularmente envolvido na disseminação de imagens do divino e no trabalho com outras equipes, geradoras de imagens e ideias. Seu grupo está ajudando pessoas a perceberem o divino dentro delas e abandonarem velhas imagens que não as ajudam em nada. Marguerite notou a diferença entre seu trabalho na Terra, que é de cura, e seu trabalho espiritual, que implica apenas orientar pessoas a perceberem o divino, libertando-se de velhos medos que impedem essa consciência. Marguerite descobriu que estava na Terra para ajudar as pessoas dessa maneira, o que lhe deu coragem para fazer outra tentativa de escrever um livro. Ela também pretende contatar pessoas com ideias afins, mas está triste por saber que, na sua vida atual, um relacionamento pessoal é de importância secundária. O relacionamento dos espíritos no grupo de estudos era muito íntimo, às vezes ocorria quase uma fusão de mentes, e todos tinham uma profunda consciência do divino. Também gostavam de brincar com a luz, atirando raios à sua volta e criando espetáculos luminosos semelhantes à aurora boreal. Banonda então encorajou Marguerite a visitar seu conselho de anciãos. Ao encontrar-se com 6 seres andrógenos, que ocupavam poltronas reclináveis dispostas em semicírculo, sentiu que sua consciência expandia-se enormemente. Estava um pouco afastada deles e Banonda colocou-se de lado. À medida que a visita prosseguia, Marguerite sentia-se cada vez mais como um deles. Eram espíritos reconfortantes e lhe diziam que suas escolhas eram boas e estava no caminho correto nesta vida. Seguiu-se uma discussão sobre sua tristeza, motivada pela separação de seu grupo, e também sobre as dificuldades de sua vida, uma vez que, por não ter um companheiro, sentia-se sozinha. Os membros do conselho fizeram um sinal negativo com a cabeça. Não era esse o propósito de sua vida. Marguerite ficou impressionada ao saber qual era o seu propósito primordial, mas também alegre com a intensa sinergia entre eles. Com seu guia, Marguerite agora estava pronta para rever todas suas vidas passadas. Sua primeira encarnação ocorrera 100 séculos antes, em lugares fora da Terra onde a matéria era menos densa. Ela acrescentou que gosta das cores da Terra. Sua energia espiritual atingiu seu objetivo durante as encarnações e, para elas, Marguerite levou um senso de presença. Muitas de suas vidas, mas não todas, desenrolaram-se em busca do divino, embora tenha desenvolvido outras habilidades também. Passara cerca de 20% de suas vidas na Europa e o restante dividido entre África e Ásia. Assumira na maior parte das vezes corpos masculinos para equilibrar sua energia espiritual, que é bastante feminina. Depois de ver suas vidas passadas, Marguerite voltou ao conselho para manifestar seu agradecimento, porque percebeu que gosta desta vida e está no limiar de algo que novo. Numa pausa em seu trabalho sobre o divino, Marguerite e seu grupo passaram um tempo de lazer em atividades aquáticas, como canoagem e mergulho. Acharam a água um refrigério, porque lidar com a energia divina o tempo todo é muito desgastante pelo fato de não ser fácil preservá-la. Quando ficou sabendo por que escolher esta vida, Marguerite percebeu que estivera muito animada à época, ainda que soubesse da dificuldade dos primeiros anos. Assim, evitaria retroceder e cultivar energia de vítima. Sua sensação de isolamento por trabalhar sozinha tinha o propósito de equilibrar sua necessidade de ser vítima ou agressora. Quando a sessão terminou,
Marguerite estava feliz por ter confirmado que o instinto de se envolver na divulgação de informações sobre o divino era pertinente e adequado, embora tivesse preferido descobrir que encontraria um companheiro de vida no dia seguinte. Ela me disse que agora se sentia capaz de começar a escrever seu livro. Com esse sentimento, foi embora muito contente e até um pouco excitada. 3 meses depois,